Bom dia, minha gente. Estamos aqui para a leitura bíblica do dia de hoje. Nós estamos no contexto dos patriarcas, ainda no primeiro bloco do nosso plano de leitura bíblica em ordem cronológica, e estamos na história de Jó. Hoje vamos ler Jó, capítulo 3 e capítulo 4, e está sensacional. Creio que esse texto bíblico e essa história, ela tem muito a nos ensinar. Então é uma alegria podermos estudar esse texto bíblico, diminuindo a velocidade, aumentando a profundidade. Então vamos lá, minha gente, já pegue aí a sua Bíblia para a gente estudar esse texto e essa história que às vezes é tão difícil, né, da gente entender. Porque nós olhamos para uma história dessa no início, ontem iniciamos a história em Jó, vendo que ele tinha tudo e ele perde tudo aquilo que ele tinha. Então, a gente vai ver na sequência aí o que acontece, né? E vamos ter, sim, muita coisa para a gente aprender na história de Jó para os nossos dias hoje. Então vamos lá, gente. Eu realmente entrei um pouquinho atrasada hoje, né? Hoje eu atrasei um pouquinho aqui na minha entrada. Estava organizando aqui as coisas aqui, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos dar graças a Deus por esse tempo e já vamos iniciar aqui a leitura, porque, gente, temos muita coisa para mergulhar, por isso que eu estou amando esse nosso plano, essa proposta que iniciou esse ano de diminuir a velocidade, porque assim a gente vai mais profundo no texto, tá? Então vamos lá, gente. Quero agradecer ao Senhor. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais esse dia, Senhor. Obrigada pelas tuas misericórdias que se renovam e continuam a se renovar a cada manhã. Que nos permite, Senhor, com que nós estejamos aqui. Fala conosco, ilumina, Senhor, o nosso entendimento. Pai, abre a nossa mente, Senhor, nosso coração, Pai, para que possamos compreender as verdades da Tua palavra e aplicarmos às nossas vidas, Paizinho. É o que nós te pedimos e te damos graças por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar em Jó no capítulo 3, tá? Diante disso, eu quero falar para vocês, nós iniciamos ontem, né, na leitura de Jó, mas brevemente sobre o que está acontecendo aqui, e ao passo que a gente for lendo, a gente vai trazendo isso também, tá? Mais conteúdo sobre aquilo que a gente está lendo. Mas assim, eu quero trazer só o panorama geral aqui do livro de Jó, né? Como eu falei, a leitura de Jó está aqui depois de Gênesis capítulo 11, porque Jó, ele também está dentro de um contexto dos patriarcas. Nós vemos isso pela forma com que o texto descreve a vida de Jó. Então a gente vê que ele viveu provavelmente ali dentro, nós não temos a data do período da vida de Jó, né, da história dele, mas diante da história bíblica contada aqui, a gente tem a forma de vida dele como a forma dos patriarcas, tá? Então a gente leva para lá, e por isso que antes de entrar na história de Abraão, nós iniciamos e terminamos o livro de Jó, porque daí depois a gente inicia aí a aliança que Deus faz com Abraão e vai para frente, tá bom? Então aqui, por isso que o livro de Jó tá dentro desse contexto. Então a gente vai estudar Jó, tendo em vista que ele era contemporâneo ali de Abraão e dos patriarcas, tá bom? Então, fica dessa forma. E a gente vai ver que a história de Jó, e para eu compreender essa história de Jó de uma forma
mais profunda, eu preciso ter em vista 2 pontos, um ponto, na verdade, né, que vai se dividir aí em uma visão mais profunda para que eu possa compreender essa história. E a primeira, e esse ponto que eu quero dividir com vocês é que eu preciso ler o livro de Jó, tendo em vista, principalmente no capítulo 1 e 2, que vão trazer isso muito claro para nós, é que existe uma perspectiva de visão da história de Jó na visão dos céus e na visão da terra. Ou seja, nós vamos ver essa história de Jó se desenrolando e revelando, e a Bíblia vai revelar para nós a história de Jó sobre essas 2 perspectivas. Quais? A visão do céu, aquilo que está acontecendo nesse âmbito celestial, e também aquilo que está acontecendo no âmbito terreno, né? Na história em si, na carne, na pele de Jó. Então nós temos aí o Senhor falando, né? O Senhor falando, Satanás que aparece aí. Então a gente vê essa história e depois nós encontramos aqui a história no âmbito terrestre. Tá? Então a gente precisa ter em vista esses 2 pontos de vista na história de Jó. Isso já vai ajudar a gente na compreensão assim muito maravilhosa, tá, gente? Então a gente vê, né, que aconteceu tudo isso no capítulo 1 e 2, e à medida que a gente for lendo aqui com as nossas lives, que inclusive, né, eu vou colocando sempre a agenda aqui das próximas lives. Então, à medida que a gente for lendo, eu vou trazendo ainda mais pontos aqui, porque senão a gente não vai conseguir ler o livro, a porção das Escrituras para o dia, tá? Então, hoje vamos ler Jó, capítulo 3 e capítulo 4. Então, diante desse cenário, de tudo aquilo que aconteceu, que nós lemos no dia de ontem, onde Jó perde todas aquelas coisas, né? E inclusive a sua saúde também é afetada. A gente vê tudo isso aqui e a gente vê que esses amigos, eles se aproximam. Então situações acontecem na história de Jó. E olha só, esse livro todinho, que são 42 capítulos, nós temos coisas acontecendo no capítulo 1 e 2. E depois, coisas acontecendo no capítulo 42. Mas todo esse miolo aí, do capítulo 3 até o capítulo 41, nós temos discursos, nós temos falas. Nada acontece, situação nenhuma acontece, são apenas falas e discursos, tá? Entre Jó, os seus 3 amigos que aparecem já aqui no final do capítulo 2, os seus 3 amigos. E depois vai aparecer mais um amigo, mais no final da história, e Deus. Então, quando a gente tem um panorama geral sobre o livro, a gente consegue aprofundar mais. E é interessante que no final do capítulo 2, a gente vê que esses 3 amigos, eles se aproximam lá, e eles passam, né, uma semana quietinhos. Pois bem, aí é que se dá o momento de sabedoria desses amigos, enquanto eles se mantêm em silêncio. Porque quando começam a falar, misericórdia, gente, misericórdia. E aí a gente vai estudar justamente isso, a fala desses amigos, tá? A gente vai estudar a fala desses amigos. E Jó, a grande questão do livro de Jó é: por que os justos sofrem? Por que os justos sofrem? Essa é a grande questão desse livro. Então nós vamos estudar sobre isso, sobre o porquê os justos sofrem dentro da história de Jó. Um homem temente a Deus, que nós vemos aqui, olha. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Essa era a característica que Deus via do seu servo Jó. Deus fala dele assim, né? Então Deus via Jó dessa forma. Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Tá? Então nós temos essa história. E agora a gente vai para o capítulo 3, que é quando este amigo, ele faz... não, ainda não, né? No capítulo 4 apenas, que ele vai responder.
Primeiro, então, o que a gente vê? Esses três amigos em silêncio, e daí aparece essa sabedoria dos amigos quando eles se mantêm em silêncio, porque inclusive o texto bíblico em Provérbios, capítulo 17, versículo 28, fala o quê? Porque até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Aí a gente já tem uma grande instrução para as nossas vidas, porque muitas vezes a gente quer falar, a gente quer justificar, a gente quer dizer as coisas, a gente quer defender o nosso ponto de vista, e a Bíblia diz que muitas vezes acontece isso. Até o tolo, quando se cala, ele é tido por sábio. Então vamos lá. Então, Jó, no capítulo 3, começa assim. Olha, depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o dia natalício. Disse Jó. A gente vai perceber, e eu quero falar isso aqui antes do início da nossa leitura, é que ele vai amaldiçoar em nada, como nós vimos no capítulo 1, no capítulo 2, Jó não amaldiçoa Deus. Aqui, inclusive, ele amaldiçoou o seu próprio dia, tá? A gente vai ver nesse capítulo 3 a primeira fala dentro desse miolo do livro de Jó, que são os discursos, né? Então, a primeira fala é justamente quem rasga o silêncio dos 7 dias é o próprio Jó, que estava passando pelo sofrimento. Então, o próprio Jó, ele rasga aquele silêncio e ele traz o seu lamento. Ele fala sobre o que estava, né, no seu coração. E a lamentação de Jó, ela é lícita. Né? Ela é lícita no meio do sofrimento que ele estava passando. Então a gente vai ver assim, né, que ele então rasga aquele silêncio de 7 dias que a gente viu no capítulo 2. Tá? E ele diz assim: depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele. Nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra de morte habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Vejam, ele está amaldiçoando o dia do seu nascimento. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. Ele está amaldiçoando o dia que ele nasceu. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espere a luz e a luz não venha. Que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Então, a gente vê aqui Jó, né, amaldiçoando o dia do seu nascimento. Ele está aqui realmente falando assim, que aquele dia era melhor aquele dia não ter acontecido, que não houvesse celebração, que não houvesse festa, né? Desde antes a gente sabe que o povo celebrava esse dia de nascimento. Ele está dizendo assim, antes esse dia não tivesse existido, né? Então é Jó lamentando, é uma lamentação. E a lamentação nós temos, inclusive na Bíblia, um livro de lamentações, são as lamentações de Jeremias. E as lamentações, elas são lícitas, né? Elas são lícitas, é você rasgar o seu coração, não para o outro, mas para Deus. Né? Não você viver murmurando, mas é você rasgar o seu coração para Deus. Então a gente vê aqui que Jó, ele está desse jeito, ele está colocando, né, o seu coração diante de Deus aqui. O lamento dele por dizendo assim que eu preferia não ter nascido. Eu preferia não ter nascido. E é muito interessante porque a gente vai, inclusive, tanto aqui em Jó, quanto no livro de Lamentações, aprender a lamentar.
que a lamentação é diferente da murmuração. A lamentação, e quando a gente vê uma queixa contínua da nossa vida, né? Às vezes por coisas muito pequenas, e nós estamos nos queixando, nós estamos inclusive nos queixando do plano de Deus sobre as nossas vidas. Vejam só, se Jó não tivesse nascido, isso não faz sentido, né? Isso não faz sentido, a gente vê tanta coisa que acontece aqui na vida de Jó e depois do pós-sofrimento dele. Então, o que nós temos na nossa vida hoje é entender que nós sim passaremos por sofrimento. Mas como passar por eles? Jó vai nos ensinar. Por quê? Porque nós vivemos numa vida pós-queda. Nós vivemos com a velha natureza. Nós vivemos numa vida corrompida ainda por quê? Pelo pecado. Então nós sim passaremos pelo sofrimento. E você diz, por que os justos sofrem? Pois bem, o livro de Jó vai nos ajudar a compreender e a permanecer no meio do sofrimento. Por quê? Porque nós vamos ver na vida de Jó que é a qualidade do fundamento que vai fazer com que vai determinar a nossa permanência, mesmo em meio ao sofrimento. Então, o que acontece? Que é o fundamento, é a qualidade do fundamento que vai determinar a nossa permanência dentro do sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento vem. Talvez hoje você esteja passando por um momento de muita dor, de muito sofrimento. Ou talvez você está passando por um momento de alívio de dores. Talvez você veio de um período de baixa na sua vida e agora você está em momento de celebração. Tanto um quanto o outro. Eu preciso dizer que logo a nossa vida, eu costumo dizer, a gente diz aqui em casa, né? Ela é cíclica, mas ela é progressiva. Ela não é uma reta assim. Ela não é uma reta simplesmente subindo. Vejam bem, a nossa vida, ela deve ser como? Ela deve ser sim uma subida, né? Mas ela deve ser uma subida e eu preciso entender que mesmo subindo, ela é cíclica. Ou seja, eu tenho períodos de baixa, tenho período de alta, tenho período de baixa, tenho período de alta, tenho período de baixa, mas ela vai subindo. O meu período de baixa de hoje, olha isso aqui, gente. O meu período de baixa hoje, ele deve estar acima do meu período de baixa de antes. Por quê? Porque a minha vida está em constante crescimento e amadurecimento. Então eu terei momentos menos bons? Sim, eu terei, porque o mundo é mau. Mas os meus períodos de baixa hoje, eles são mais fortalecidos e eu passo com a minha mente mais amadurecida e mais forte do que o que eu passava antes. Se não for assim, é sinal de que quê? De que eu não estou tendo crescimento na minha vida. De que eu sempre me desespero quando vem um período de baixa. Então, eu preciso permanecer. Eu preciso fortalecer o quê? O meu fundamento, as minhas raízes, mesmo no período de baixa de sofrimento. Então, quando a gente vê isso daqui, a gente vê que Jó vai nos ensinar a passar por esses períodos menos bons das nossas vidas. E vai me ensinar também que a minha vida, ela não se resume a um período menos bom. Não. A minha vida, ela não se resume ao período menos bom dela. Não é o período menos bom que determina toda a minha jornada. E que o período menos bom da minha vida, ele é passageiro. E outra, ele não é nada perto da eternidade que eu terei de momentos sobrenaturais com o Senhor em toda a glória.
Então, eu já começo a perceber que eu não posso alimentar os períodos menos bons da minha vida como se eles fossem eternos. Eu preciso olhar para o período menos bom de uma forma passageira. E isso vai passar. Eu tenho que ter esperança de que isso vai passar. E não de uma forma eterna. Como eu estou passando por um momento bom e esse momento não tem... menos bom e esse momento não tem fim. Então eu não posso basear a minha vida no momento menos bom e fazer com que a minha vida se resuma àquilo. Eu tenho que olhar com um olhar de esperança. Como? Olhando para aquela situação pelos olhos da fé. Esse momento é passageiro. Então isso já traz um outro ânimo. Que nesse momento de dor e de sofrimento eu possa fazer o quê? Fortalecer as minhas raízes. Fortalecer a minha fé. Porque é a minha fé que vai me sustentar no tempo menos bom. Meu Deus! Então, a gente vai continuar aqui, né? Versículo 11. A partir do versículo 11 diz assim: Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Veja, o que Jó está buscando, gente? Descanso. Olha isso aqui. Jó estava aí com um caco, coçando as suas feridas. Vocês conseguem ver essa imagem? Ele não tinha nada além de um caco para alívio da sua dor. Nem sequer os seus amigos conseguiam ajudá-lo nisso. Ele estava completamente sozinho. Ele não tinha nada além de um caco para coçar, para tentar de alguma forma aliviar, mas mesmo esse alívio trazia mais dor. Então, quando a gente vê isso, e a gente vê que Jó, ele continua dizendo assim, ó, ele estava buscando um descanso. Ele estava buscando o quê? Um alívio daquela dor. Diz assim, ó, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus, ou como os príncipes que tinham ouro e encheram de prata suas casas, ou como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, o servo livre do seu senhor. Ele não está falando aqui, gente, sobre apoiando nenhum tipo de aborto. Pelo contrário, ele está dizendo, eu não passaria por isso. Né? Se fosse o caso. Por quê? Porque ele está dizendo assim, eu não queria ter nascido. Isso é o que está no coração dele. Eu não queria ter nascido, ter sido gerado. Ele não está a favor, gente, de aborto, isso de forma alguma, isso é contra-bíblico, né? Isso é contra a vontade de Deus. E ele está dizendo assim, eu preferia não ter nascido. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, eles cavam em procura dela, mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura, porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Então a gente vê que Jó aqui, ele mostra
que sim, homens justos, homem de fé, homem que Deus disse, ei, não há um homem justo como Jó. Mesmo esse homem fraqueja. Tem momentos, sim, de rasgar o seu coração diante do Senhor. Então a gente vê que esse homem justo, esse homem que o próprio Deus diz, ei, não há na terra homem semelhante a ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Mesmo esse homem, sim, há momento que no seu sofrimento ele fala, Senhor, será que era para eu estar aqui? Mas junto com esse lamento de Jó, há também uma queixa em relação ao propósito de Deus. Vejam, a gente vai ver que Deus vai responder as questões de Jó lá no final do livro. Até aqui são Jó, são os amigos que vão levantando questões. E a questão é, será que Deus errou? Será que em algum momento Deus errou? Então, ele coloca todo o propósito de Deus na própria vida de Jó em xeque. Será que Deus errou mesmo? Mas sabe, com Jó também nós vemos que a Bíblia vai falar que Jó, ele foi paciente. O sofrimento de Jó nos ensina a paciência, que é o permanecer fiel a Deus no meio do sofrimento. Então, a gente aprende com a história de Jó a perseverar. E a perseverança é você se manter no fundamento que é Cristo, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio, diante da nossa vida cíclica e progressiva e crescente, vejam, ela é cíclica, vocês conseguem visualizar? Façam esse desenho aí, ó. Ela é cíclica e ela é crescente, assim deve ser a nossa vida, né? Cíclica, mas crescente. Então, a gente vê que ele diz assim, ó, não, no versículo 26, não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, já me vem grande perturbação. O que ele está querendo? Ele está pedindo ali o quê? Ele está pedindo um pouco de descanso. Ele está pedindo sossego, ele está pedindo repouso. Então é isso que a alma dele geme, né? A alma dele grita, a alma dele lamenta, que fala para o Senhor. Então, Jó vai nos ensinar sobre isso, sobre como nós devemos agir no meio do sofrimento, porque sim, uma pessoa justa, uma pessoa temente, passa por sofrimento, e sim, ela pode rasgar o coração em lamento a Deus. Isso não é falta de fé. Isso é a fé dentro do sofrimento. É a fé que vai sustentar a sua vida no meio do sofrimento. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fortalecer a minha fé. Como? Através da palavra de Deus. A história de Jó. Então, a gente vai agora para a primeira fala de um dos amigos, né? Desses 3 amigos que se sentam aí, ó. Esses 3 amigos que se sentam junto aí com Jó. Que o momento de sabedoria deles se dá enquanto eles permanecem calados, porque quando começam a falar, é algo que a gente tem que pescar aí, o que eles falam, né? Que vem realmente a edificar, tá? Então a gente tem aí esses 3 amigos e agora começa a fala do primeiro dele. Ele faz, tá? Que provavelmente por ser o primeiro a falar, provavelmente ele deve ser o mais velho dentre esses amigos dele. E ele começa dizendo assim, então, respondeu Elifaz o temanita e disse, se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás.
Quem, todavia, poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tem fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias a tua esperança e retidão dos teus caminhos? Eu acho muito interessante, porque aqui a gente vai estudar, vamos ler sobre a fala desses amigos. E com elas nós aprendemos como nós não devemos agir. Que forma de agir tão falta de misericórdia e compaixão. Olha só, quando a gente vê isso daqui, a gente vê uma forma da gente se chegar a alguém que está passando por uma dor e como nós não devemos agir. Era melhor que ele tivesse permanecido calado, porque quando abriu a boca, falou besteira. Né? Ele começou a dizer assim, ei, Jó, vejam se isso não acontece. Gente, olha isso aqui. É como se ele chegasse para Jó e dissesse assim, Jó, você não sempre ajudou as pessoas? Você não fortaleceu as mãos fracas de tantas pessoas? Você não sustentou outros que tropeçavam, os joelhos vacilantes? Você ajudou aquelas famílias, aquelas pessoas, você não visitava os hospitais, você não orava por eles, por aquelas pessoas que estavam doentes? Você não fazia isso, não fazia aquilo outro? Ô Jó, você não fez isso? Você não ia para a igreja sempre, Jó? Você não vinha, você inclusive falava para mim sobre uma fé sem vacilar? Ô Jó, agora viva isso. Agora viva isso. Por que você está fazendo isso agora? Ei, você não era aquele que se dizia isso, que se dizia aquilo outro? Sem compaixão, para olhar para o sofrimento dele, e naquele momento, Jó não precisava de uma palavra de acusação. Jó, naquele momento, ele precisava de um ombro. Ele precisava de compaixão. Ele precisava de um amigo que se compadecesse dele, da dor dele, que chorasse com os que choram e não apontasse o dedo para dizer o que ele fazia. Você não era aquele? Ou seja, ele vai trazer aqui algo que muitas vezes nós também fazemos. Muitas vezes nós olhamos a história de Jó e nós nos identificamos com quem? Com Jó. Eu sou o sofredor, eu sou a sofredora. Mas eu quero te dizer que muitas vezes a sua posição não é a de Jó, é de Elifaz. É aquela que acusa. É que olha alguém passando por um momento menos bom e diz, nossa, mas essa pessoa não pregava para todo mundo? Não pregou para o filho, que o filho está longe do Senhor? Ele faz. Como pode? Ela pregava sobre um casamento maravilhoso e agora divorciou? Que é isso? Não pregava para ela mesma? Ninguém sabe a dor do outro. E outra, mais profundo ainda. Ninguém entende o que está acontecendo no plano celestial. Você está entendendo? Que o motivo pelo qual tudo aquilo estava acontecendo com Jó, não existia uma resposta no plano terreno. A resposta daquilo estava no plano celestial. Mas a pessoa estava olhando para aquilo que estava acontecendo em Jó. A resposta estava no plano celestial, mas a pessoa estava querendo trazer uma resposta no plano terreno. Errado. E muitas vezes nós estamos fazendo o quê? Julgando o outro com base na nossa visão terrena. Como ele faz. Muitas vezes, nós não somos aquele que está sofrendo
injustamente. Nós somos o Elifaz, que julga o outro, com base na perspectiva terrena. Não oferecemos um ombro, não choramos junto, mas apontamos o dedo. Por quê? Porque é cômodo querer justificar o sofrimento do outro. Então, Elifaz fala assim, versículo 7. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Aqui começa a teologia de Elifaz. Ele começa a justificar o problema de Jó agora, vejam, por isso que eu falei, na perspectiva terrena daquilo que ele acreditava. E ele começa a dizer o seguinte: algum justo já pereceu? Algum reto foi destruído? Segundo eu tenho visto, vejam bem, isso daqui é a teologia de Elifaz. É o que ele acredita. Mas isso não é verdade biblicamente. E por isso eu preciso ler o texto bíblico dentro do contexto. E dentro do contexto eu vejo que algumas verdades os amigos de Jó falam, mas essas verdades estão fora de um contexto geral da verdade bíblica. Porque ele está dizendo aqui, você já viu algum justo que morre? Então, Jó, eu preciso te dizer o seguinte: Jó, você está em pecado. É a lei da retribuição. Se você está passando por isso, Jó, observe a sua vida, o que foi que você fez de errado. Mais uma vez, eu preciso ter em mente o quê? O plano celestial e o plano terreno. Elifaz estava querendo julgar toda a situação de Jó dentro do mundo terreno dele mesmo, daquilo que ele acreditava. Sendo que nós já temos o spoiler de toda a história. E nós sabemos que o que aconteceu com Jó não tem nada a ver com aquilo que Elifaz acreditava. Pelo contrário, foi algo que aconteceu no plano celestial. Então, ele está dizendo o quê? Ele está trazendo aqui uma teologia falsa, não bíblica, da lei da retribuição. O que você faz aqui, você paga aqui. Quem já ouviu esse ditado? O pior desse ditado é a pessoa ainda dizer que isso está na Bíblia. Misericórdia, gente. Então, a gente vê isso daqui e a gente vai ver o que ele faz, né? O primeiro a falar, o mais velho deles, provavelmente, ele começa a falar. Aí ele diz assim, ó, versículo 9 do capítulo 4, diz assim: com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão, e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam, um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens. Sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo, parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio, e ouvi uma voz. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem sabedoria. Gente, esse texto aqui eu quero
dizer para vocês, né, a partir ali do versículo 12, a gente vê que ele faz, olha só, ele traz para nós, olha, um pensamento dele, uma visão noturna dele, ele embasa a justificativa dele diante daquilo que ele viu. Um espírito passou por diante de mim. Gente, isso daqui é tão sério. E há tanta gente que está fazendo o quê? Que está criando um Deus com base nas suas visões e perspectiva de entendimento sobre o que é o mundo, com base nas coisas criadas. Aqui ele cria uma situação. E vejam, então passou um espírito, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Ou seja, ele fala assim, eu fiquei toda arrepiada, eu vi um vulto. Eu vi um vulto disso aqui. Então é isso daqui mesmo. Então eu tô confiando nisso daqui, porque eu vi um vulto. Será que isso aqui é de Deus? Certamente não. Certamente não, porque isso não condiz com o Evangelho. O erro de ele faz aqui, ele mostra o quê? Ele mostra que ele tinha falta de quê? Do Evangelho. Ele estava embasando a sua fé e a sua teologia em cima de algo que ele criou para ele mesmo. Olha, então o que ele estava fazendo? Ele estava criando um Deus com base ao entendimento que para ele era cômodo. E sabe o quê? Tá cheio de ele faz. Cheio de ele faz por aí. Que são uma fábrica de deuses. Que criam os seus próprios deuses. Que criam as suas próprias sensações. Ai, porque eu arrepiei é Deus. Não, gente. Muito pelo contrário. O próprio ele faz aqui é um exemplo de quem arrepiou e não era nada de Deus. Porque o que ele fala não tem embasamento bíblico. Então, quando eu vejo isso daqui, eu vejo assim, ai, porque eu estava querendo... Vejam, gente, olha isso aqui como é sério. Ai, porque eu estou pedindo algo para Deus, daí eu tive um sonho. Aí eu tive um sonho. Então, Deus falando, ei, deixa eu te perguntar antes desse sonho, vamos lá. Vamos lá. É algo que você está pensando bastante? Porque isso fica, né? Se a gente fica pensando muito, ruminando alguma possibilidade na nossa mente, algum assunto na nossa mente, provavelmente você vai sonhar com aquilo. Primeiro ponto, né? Porque está na nossa mente. Então, nem sempre é Deus falando. Às vezes é porque você ficou pensando muito naquilo, ruminando muito naquilo, você acabou sonhando com aquilo. Segundo ponto. Ai, porque eu sonhei, é Deus falando. É Deus falando. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Já deixa aí para você ler depois. Mas aí depois vê outra coisa. O que você comeu antes de dormir? Às vezes você come uma comida pesada, gente, vai ter sonhos, vai ter pesadelo. Sabe, eu tenho que ver tudo isso. Eu não posso espiritualizar tudo, não. Não posso. E outra coisa, nem sempre aquilo que eu vejo, que eu arrepiei, é Deus. Às vezes pode ser sim algo espiritual, mas não é nem Deus nem os anjos, são vultos demoníacos. E eu tô lá, diante da minha comodidade, querendo acreditar que aquilo ali é Deus me levando para alguma coisa. Será que não é o seu próprio desejo egoísta, egocêntrico, que está querendo uma resposta? Ai, porque eu sonhei. Aí eu vou para a terceira e mais profunda resposta sobre o sonho. Sobre a vontade, ai,
Eu vi, Deus me falou por sonho. Ai, Deus me fala por sonho. A pessoa vai vivendo a vida, Deus falando por sonho. Gente, leia Hebreus 1, do 1 ao 3. Leia lá. Você está entendendo que eu preciso embasar a minha fé no Evangelho, na palavra, e é a palavra toda. Eu não posso retirar partes da palavra e considerar apenas partes da palavra e desprezar outras. Não. É o cordeiro inteiro. É a obra inteira. É a palavra inteira. Nenhuma vírgula mais, nenhuma vírgula menos. É a palavra inteira. Então a pessoa vive dizendo que, eu sonhei. Aí a pessoa vai dormir e esperar Deus falar. Que evangelho é esse? Que teologia é essa? Porque a Bíblia não é. Teologia bíblica não é. É sobre você. Quando você vive a sua fé, embasa a sua fé naquilo que você sonha, naquilo que você sente. Ai, porque eu senti um arrepio, porque eu chorei no culto, porque quando eu saio do culto e eu não choro, eu não senti a presença de Deus. Que superficialidade é essa, minha gente? Que infantilidade é essa? Que imaturidade é essa? Onde um culto bom é um culto que você sai, você chora, você rupia, né? Você rupia. Culto bom é aquele que prega o Evangelho. É aquele que prega sobre a cruz, sobre Cristo, sobre aquele que sim, foi o único justo que pisou nesse mundo e que sofreu injustamente. Você nunca, nem nunca sofrerá injustamente. Porque nós somos injustos. O sofrimento que nós temos, ele vem como consequência do pecado. O único que veio sem pecado foi Cristo Jesus. Então nós vivemos a consequência do pecado. Claro que há situações onde nós sofremos injustamente, que nós não fizemos para aquilo. Numa situação pontual, num momento menos bom, nós passamos sim por sofrimentos injustos. Mas em muitos outros momentos, nós somos aqueles que, como ele faz, nós estamos julgando o sofrimento do outro. E dentro de um plano geral, de uma vida como um todo, nós somos injustos. O único justo foi Cristo Jesus, que sofreu e se entregou pela minha e pela sua vida. Então eu não posso viver a minha vida julgando. Eu não posso viver a minha vida buscando uma teologia para me deixar na minha zona de conforto. Não posso. Isso não é bíblico. Eu não posso embasar a minha fé num momento da minha vida. Eu não posso. Eu tenho que olhar como um todo. Eu tenho que olhar que muitas vezes eu sofro injustamente, sim, por situações dos outros, mas outras tantas vezes eu estou fazendo com que o outro sofra injustamente. Por quê? Porque eu estou como ele faz, acusando, e ao invés de aliviar o peso do outro, eu estou jogando peso, querendo justificar na terra aquilo que aconteceu no céu. Então eu não posso viver dessa forma. Eu preciso aprender a olhar as situações, a descansar, a perseverar em Deus, mesmo no momento de sofrimento, pedindo para Deus, Deus, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso para revelar quem Tu és no meio dessa situação de sofrimento, no meio dessa situação de solidão? Porque há muita gente que está buscando em Deus, mas se sente só. Há muita gente que prega a palavra e se sente só. Há um grande número de pastores, de líderes, de pessoas que estão à frente de ministério,
que estão em depressão profunda, tirando a sua própria vida. Sabe por quê? Porque não encontra um ombro para chorar. Não encontra alguém que pergunte para ele como você está hoje. Só tem o quê? Um dedo que aponta. Ah, se você fez isso, então você... Querendo justificar, querendo jogar peso. A pessoa não pode. Está fragilizada num momento de sofrimento. E é por isso que nós vemos muitas pessoas que estão à frente sozinhas. E aqui eu faço um chamado. Pergunte para o seu pastor. Pergunte para alguém que está numa liderança. Como você está? Eu vou orar por você. Meu Deus! Sabe por quê? Porque pessoas que estão nesse lugar, às vezes, elas estão ali disponíveis para orar, para ensinar, e estão abertas para receber o seu pedido de oração. Mas e elas não têm quem se apoiar. Porque vai vir um dedo acusador. Ah, mas você pode, você faz isso, a sua oração é mais poderosa. A fragilidade humana, gente. É consequência do pecado. E é por isso que muitos líderes caminham só. Muitos pastores só. Por quê? Porque não tem com quem se abrir. Não tem com quem conversar. Porque sempre que vai conversar com alguém, ouve o problema do outro. Quem vai ouvir o problema?